Bom, meu caro Edu Pinheiro, meus amigos da Bandeirantes, olha, o Guarani se especializou em tomar virada, né? É o líder das viradas contra da Série C do ano de 2026, né? Tá brincadeira o Guarani, tá flertando com a tragédia. Ganhava o jogo do Ipiranga e 2-0 na segunda-feira empatou. Aí vem hoje, precisa pelo menos de um ponto, toma outra virada. Tinha tomado virada do Paysandu, tomou virada do fortíssimo, com aspas bem pronunciadas, Anápolis. E hoje toma mais uma. E hoje com requintes de crueldade. Não foi nem 2-1, ganhava de 1-0. Acabou tomando de 3-1 de um time que está ajustado, é verdade. 8 jogos sem perder. É um time que vem fazendo uma campanha de recuperação e se classificou hoje matematicamente, que é o Botafogo da Paraíba. Marcelo Fernandes fazendo um grande trabalho. E o pior de tudo, o Guarani vira de novo ganhando de 1-0. Primeiro tempo equilibrado, poderia ter virado sim 1-0 para a equipe do Botafogo, não teria nenhum absurdo. Os dois times criaram bastante, mas o Guarani teve mais perícia na finalização e fez 1-0 numa cobrança de escanteio com rebote na risca da pequena área para o João Paulo, que botou na rede com qualidade. Tinha muita gente na frente, ele chutou alto para que a bola não batesse em ninguém. Ela foi lá em cima, raspando o travessão. 1-0 para o Guarani. Esse o placar do primeiro tempo. Veio o segundo tempo e a boa surpresa. O Guarani começou melhor do que o Botafogo da Paraíba. 10 minutos melhores. E aí caiu aquele negócio que tem acontecido sistematicamente, a queda do disjuntor. O time para, começa a errar, do lado esquerdo uma verdadeira avenida, e aí empata o Botafogo numa jogada do Rodolfo, em que o senhor Luiz Otávio deixou um cara que estava morto fisicamente se arrastando em campo. Esse é o Rodolfo, deixou ele girar em slow motion e assistindo tudo o Luiz Otávio. Vem o cruzamento e a defesa inteira do Guarani, inclusive o senhor Emerson, estava lá na praia de Tambaú, a mais badalada lá de João Pessoa. Sozinho, Lucas Cândido, que também foi sacado por cansaço. Sozinho. Deu uma testada forte, meteu na rede 1-1. Isso a 13 minutos. Mais 4 minutos, cobrança ali de arremesso lateral. Nenê trabalha a bola, dá um tapa de qualidade no fundo para o Diogo Matheus, que a gente conhece bem, teve 4 temporadas no Guarani. Ele cruza e aí é o Rodolfo. Também a defesa batendo figurinha. A defesa, né, olhando a banda passar. Segundo gol, tomou a virada em 4 minutos. Depois que tomou a virada, sabe quantas vezes o Guarani foi à frente? Com ímpeto, de forma aguda e em condições de fazer pelo menos o empate? Nenhuma vez. O time desmanchou e ainda tomou o terceiro, também nas costas do Emerson. Os 3 gols do Botafogo da Paraíba pelo lado esquerdo de defesa do Guarani. Aí foi o Diego Torres, o Emerson tinha ido e não voltou, sai para cobrir o Jonathan Costa, que está totalmente sem ritmo, e aí, claro, perdeu na corrida para um velocista que tinha entrado há pouco, o Diego Tavares, ex-Ponte, com muita categoria. Um jogador fechou e levou a marcação, Nenê veio de trás e ele cruzou para trás. O Nenê chapou na rede a 34 e matou o jogo. Uma vergonha o segundo tempo do Guarani, apesar de 10 minutos superiores ao Botafogo. Aí derruba de novo a chave, se desliga, some, derrete em campo e toma 3 gols.
e talvez, dependendo do que acontecer na sequência dessa 18ª rodada da fase de classificação, dependendo do que acontecer, estou falando aqui ainda logo após o encerramento na Paraíba, a rodada vai acontecer quase que inteira, mas se não der nada certo, o Guarani entra na última rodada em casa contra o Brusque, sem depender de suas próprias forças. Talvez, vamos torcer para que isso não aconteça, talvez o Guarani não dependa só dele, mesmo ganhando. Esse é o cenário. E o Guarani casou e ama uma tragédia chamada virada do adversário. Meu queridíssimo Edu Pinheiro, que vergonha, hein? Que vergonha, que decepção do Guarani.